Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. O aquecimento é bom aqui, né? Pena que não está no ar quando a gente faz o aquecimento aqui para entrar no ar. Vou começar pelo presidente, eterno presidente, né? Cláudio Lamáquia. Prazer tê-lo aqui, presidente. Da mesma forma, Paulo, uma alegria muito grande. Foi um orgulho para todos nós gaúchos, né? Pelo excelente desempenho. Né? Só que nos deixou uma cruz para carregar. Eu não deixo. A classe é que é soberana nas suas escolhas. Mas, Paulo, muito obrigado. Eu fico muito feliz, primeiro, pelo convite, segundo, pela manifestação de apreço. E quero realmente somar, porque o aquecimento aqui é espetacular, espetacular mesmo. A gente sempre aprende muito no nosso Pampa Debates e estar com os amigos aqui realmente é um prazer muito grande. Inclusive, na hora de distribuir a camiseta, foi um problema aqui, que eu atirei a camiseta da ponta direita lá para o presidente Lamáquia, para a ponta esquerda, claro, que para o Ricardo Alfonsin. Olha camiseta para o Paulo Guimarães, doutor Paulo Guimarães, para o Brigadeiro Dias. Aí eu fiquei aqui, o Luizinho teve que ir para a esquerda hoje, não teve jeito. Mas lá para o telespectador, tu está na direita, o Luiz Pereira Lima. Luizinho, hoje em dia tudo é direita, esquerda. Meia esquerda. Aquele é meia esquerda. Então como é que é? O que é? É o certo e o errado. Como é que... Luizinho disse tudo. Certo e errado, equilíbrio. Olha, o que nós vemos, eu digo assim, Paulo, me desculpa até, acabei atrapalhando e interrompendo o Luizinho, mas tá chato demais tudo isso. Tá bom. Tá chato demais. E aí, e tem uma quando coisa eu quiser chancelar aqui, como é que eu faço? Um cara que Me dá uma ideia. Um cara que segue as normas, um cara que segue as regras, um cara que segue a Constituição e um cara que acredita naquilo que é certo. Essa coisa de dizer hoje que tudo tem que ser direita, tudo tem que ser esquerda, está criando o que nós estamos vendo hoje no Brasil, que nós sabemos como começa, mas não sabemos como termina. Está faltando equilíbrio, está faltando voz de bom senso. Razoabilidade. Então, razoabilidade. Essa linha que nós estamos vendo de agressão por todos os lados no Brasil hoje é algo Mas tem uma novidade agora. Nós precisamos torcer para que o Brasil dê certo. Então vou lhe fazer uma pergunta, para lhe definir melhor, já que o senhor não é um homem nem de direita nem de esquerda. O senhor diz que, como o exemplo do Luiz Pereira Lima, é um homem direito. Né? Não é de direita, mas é um homem direito. Muito boa, o senhor é olavista? Não, Paulo, eu acho que esse é hoje nós temos assim... Esse também não serve. Não serve. Senão não vou ter mais polêmica no programa. Quer Paulo, acabar com os ícones do Paulo, programa? Já acabou com a esquerda e a direita. Para o programa serve, mas eu acho que para o Brasil não serve. Porque o que nós estamos vendo é isso. Mas tem que avisar o presidente da República. Ou olavista, ou bolsonarista, né? Ou lulista, ou não lulista. Isso não tem que avisar o presidente da República, então. Acho que o presidente... Ele tem que saber disso. Paulo, acho que o presidente da República, ele foi, isso nós temos que dizer, o presidente da República foi eleito democraticamente. Gostemos, não gostemos, aqueles que se aliam e que saúdam e que são seguidores do presidente da República, aqueles que não são, mas todos têm que ter uma coisa que é básico, na minha avaliação, respeito à democracia. O presidente da República foi eleito democraticamente e, portanto, nós temos que torcer hoje para que o governo dê certo. Mas quem é que está fazendo oposição aí? Ele próprio. Ele próprio. Mesmo, é o Olavo. Ele e os filhos. Eu dizia, o governo mesmo, o próprio governo hoje tem sido a sua própria oposição. E isso é ruim. Isso é ruim para o Brasil e, sem dúvida nenhuma, é ruim para um governo que tem aí 5 meses, 4 meses. Isso não é bom, não é por aí. Agora, se nós olharmos o que está acontecendo para os debates que temos internos hoje dentro do governo, nós podemos dizer que o governo não está precisando nem oposição, porque o governo está criando a sua própria oposição dia a dia, momento a momento. Agora, o doutor Paulo Guimarães, foi brisolista a vida inteira, né? Mas parece que nos últimos dias ele está namorando com o Romildo Bolzan,
está namorando com a direita, né? Ele está convergindo. Mas o Bolsonaro era Eu quero dizer o PDT também? seguinte, Não, essa mas o Grêmio está... Ele essa olha, provocação, já fez declarações de amores ao Grêmio. Não, é porque eu sou muito amigo e gosto muito, Paulo Sérgio, do Romildo Bolzan. Eu acho ele um gestor sério, preparado, foi bom prefeito em Osório, foi bom presidente do PDT. Quer dizer, eu não posso deixar... O Romildo a pessoa do Romildo nem se fala, né? Então eu tenho pelo Romildo as melhores, como diria o governador Colares, eu tenho por ele as melhores considerações. Né? O Romildo realmente é uma grande figura, é um baita gestor, acho que agora provavelmente será reconduzido ao terceiro mandato do Grêmio. Paulo Sérgio, essas questões aí são pessoais, são particulares. A questão, por exemplo, que falaste do Brizola. Claro que eu fui brizolista, sou afiliado da família do Brizola, né? Então, o Brizola, para mim, teve um papel importante na política. Teve um papel, foi um líder político, né? Tinha ideais, né? Muitas pessoas diziam, o Brizola foi um demagogo. Mentira, o Brizola acreditava naquilo que ele falava. Mas por que tu saiu do PDT e abraçou o PTB? Não saiu o PDT, Paulo Sérgio. Foram circunstâncias. Eu vou te explicar o que houve. Naquela época, o pai era um parlamentar do PDT e Tu o não PDT... é um filho que trabalhou o pai. Então, onde teu pai ia, tu ia atrás, é isso? Não, é que a gente, né, tinha da família, né, Paulo Sérgio? A família tinha os seus... seguia a sua linha e nós éramos brizolistas. Mas acontece que o PDT naquela época fez uma união com o PT nas eleições. E o PDT advertiu que quem apoiasse o Brito, não apoiasse o PT, seria expulso do partido. O Eloy entendeu, então, se vão ameaçar os fundadores do partido como ele era, pegou um abraço e foi embora. Claro, e aí vários partidos acolheram ele, pediram para que ele fosse, ele acabou seguindo a linha do trabalhismo, que é o PTB. Mas no Brito ele não era nem nascido ainda, como é que ele ia... Era nascido, sim, era dos primeiros votos. O Brigadeiro, o Brigadeiro todo mundo sabe que é um homem de direita, né? Não, então vamos esclarecer. Se é a favor da liberdade ser de direita, eu sou. Se é a favor da preservação da vida ser de direita, eu sou. Se é a favor da livre iniciativa, principalmente acabar com esse enorme tamanho do Estado, é ser de direita, eu sou. Então, essa é a minha posição. Agora, o que se... Se é a favor do armamento, o senhor é de direita. Se é a favor, olha só, o nosso telespectador, a nossa telespectadora, se achar que deve ter, você não é obrigada. Ninguém é obrigado. Agora, é um direito natural. Legítima defesa não é uma coisa que... Não, é um direito natural. Opta por esse direito quem quiser. Então, se ser a favor dessa situação é ser de direita, eu sou. Então, é essa que... Agora, eu vejo muita coisa de rótulo, como o doutor Lamarck falou. Não, porque isso e aquilo. Não, pelo amor de Deus, certo? Paulo, eu sou, assim, dentro do espectro de filosófico, eu posso ser um liberal conservador, ou seja, eu acho que tem que haver aí... Então vamos fazer duas questões bem simples. Sim. Bem simples, assim, coisa de Enem. China ou Estados Unidos? Estados Unidos. Israel ou os árabes? Israel. Ah, bom, então a senhora é de direita mesmo. Tá comprovado. Vem cá. Tá comprovado. O que é, Luiz Pedro Lima? Não, eu acho que a pergunta não foi... Me perdoa. Só para complementar o que não, me perdoa, me excluir na tua pergunta para ele. Não é Israel ou os árabes. Israel... ou Hamas, sim, terroristas da Palestina. Mas não foi essa a pergunta que eu fiz. Para mim, a pergunta é minha, eu faço como eu quero. É perfeito. Sim, eu quer interferir na minha pergunta, é outra coisa. Também. Eu não interferi na resposta dele. Eu concluí, aprovei ele. Eu não respondo. Eu, no caso, se a pergunta fosse feita para mim, não responderia assim. O que eu tenho que ver com Israel ou os árabes? Tanto faz, são muito bons. Não, mas não foi para ti a pergunta? Tá bem. Tu está censurando a resposta? Não, porque ele faz assim... Claro, ele queria outra coisa. Ele precisa, então... Não, ele tem que fazer intriga, a especialidade dele é fazer intriga. Não, porque o que não tem aqui, nessa cadeirinha, é muro. É pra lá ou pra cá. Muro aqui não tem. Pronto, vamos lá. Pô, ótimo, mas é assim que a gente quer as pessoas. Então pronto. Porque tem uns e outros muristas aqui, né? Os caras que eram de esquerda, agora já não são mais. E aí, Luiz Pedro Lima, tudo bem com meu amigo aí? Tudo bem, boa noite.
Prazer estar aqui com essa mesa tão seleta, né? Não sou muito de cumprimentar as pessoas, porque eu sou muito mal educado. Não precisa cumprimentar. Né? Sou muito Mas eu tô mal esperando. educado, é sensacional. É de direita, Eu não Mal concordo educado. com essa tua opinião, que tu é mal educado, eu não concordo. Mas eu estou aqui aberto para pergunta que vier. Se não vier nenhuma, Não, também sabe por que eu não... Sabe por que eu não pergunto para ti? É, porque tu já sabes a minha posição. Não, mas dele eu sei também. Sim. Não, é que a tua resposta é mais ácida. Ah, é? A tua tu leva para outro lado. Tu não responde objetivamente, aí tu traz o ramaz do bojo da Mas questão. tá certo. É um direito dele. Claro. Mas é por isso que eu não faço a pergunta para ele, eu já sei para onde ele vai. Mas, doutor Luiz Pereira Liberdade de Lima, expressão, liberdade de imprensa. Pois é, não. mas eu tenho que lhe ouvir por alguém que deve ter sido seu ídolo, ao menos foi ídolo dos liberais brasileiros todos. Tinha gente que andava com os livros dele embaixo. Tem um amigo meu que era fã ardoroso do Olavo de Carvalho, né? Hoje ele está meio fora, também está morando nos Estados Unidos, acho que ele seguiu os passos do Olavo de Carvalho. O que o senhor acha do Olavo de Carvalho? Sabe que eu não tenho essa preocupação. astrólogo. Vocês estão dando uma importância excessiva ao Olavo de Carvalho, que eu não vejo essa importância nele. Mas não é O nosso, é o problema presidente, é os generais. Não, somos é nós. que vocês, quem está falando tanto nele, está fazendo com que isso se prolongue de tal maneira, dando importância para uma coisa que tem pouca importância. Eu acho que o problema do Brasil hoje é fazer a reforma da Previdência. E fazer a reforma da Previdência. Por isso que o Brasil está parado. Não, pode ser que... Só que, Paulo Sérgio, E a se for praia fazer agora, assim, nós vamos fazer uma reforma da Previdência, reforma do Judiciário, reforma política, reforma... Não. É reforma da Previdência e depois pode fazer outra coisa, porque do contrário deixa de ser prioridade. Prioridade é uma. Depois não podemos seguir para a segunda. É que tem muita gente que não quer a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência tem o risco de ser a redenção brasileira. Já pensou? Que desgraça! O problema da reforma da Previdência é o seguinte, as pessoas acharem como tu que faz a reforma da Previdência, está tudo resolvido. Não acho. Fez a reforma da trabalhista, tudo resolvido, nada resolvido. Não. Os problemas do Brasil são muito maiores. É que a reforma da trabalhista são não muito foi maiores reforma que- trabalhista, Olha esse da foi. educação, confiscar 30% da educação. Que agora tu vai dizer, porque espelado, tu é daquele da tese dos pelados. Não, da não, não, faculdade. não, Tu é, eu sei que tu é. Toca no outro assunto, Tu é. mas não neste, porque esse eu Sabe, conheço eu sou muito mais profundamente. radical que tu. Aí eu vou te dizer, eu sou muito mais radical que tu. Pra mim tem que privatizar tudo. Tá bom. Tudo. Sou muito mais radical que tu. Então pra vamos lá. conversa. Depois, se tu quiseres não voltar a esse assunto da A gente educação- quando olha para o mundo diz, a Coreia era um país miserável, saiu da guerra através do conhecimento da educação. Onde? Emergiu a Onde? Coreia, o Japão, o Vietnã. Onde, Paulo o próprio Sérgio? Estados Unidos. Mas diz a verdade, onde? E aqui no Brasil, Onde? Agora eu estou te fazendo a pergunta. Onde foi investido? na educação. Mas onde? Que lugar da educação? Básica. Básica. É na base da pirâmide. Para que o indivíduo não chegue lá, se porventura chegar, Sim, mas e escola- não saiba escola de segundo entender grau, o que é? O que está escrito. E escola de segundo grau, o que é? Educação É base? básica. É. Ah, bom, então tá. Obrigado. Eu quero, Claro que é Alfonsinho, básico. nessa mesma linha de raciocínio, o que tu achou de extirpar 30%? Não, é o horror. das escolas tudo que vem públicas, sendo educação feito, que é uma questão filosófica. Tu diz aí que tu fica rotulando as pessoas. Fico. Mas essa questão, que tudo que vem sendo colocado em termos de educação é uma tragédia, porque desqualifica as coisas. Filosofia não precisa mais. Isso é coisa de quinta categoria, estudar filosofia. Não foi dito isso. Tu acredita nisso? Não foi dito isso. Foi dito. Como não foi dito? Eles tiraram, se tu quiser. Não foi Não dito foi. isso. Se tu Não quiser foi, dizer, Afonso. então A mídia foi está dito. mentindo. Deixa eu Não te foi. dizer o que foi dito. Foi dito que se você quiser estudar filosofia, vai pagar para estudar filosofia. Isso que foi dito. E o resto vai ter apoio. Se quiser estudar Foi matemática, dito que a engenharia. prioridade, olha só, A prioridade. a prioridade seria outra. Para começar com a educação básica. Para começar, Isso nós não- temos isso 30% não foi dito. não foram cortados, foram não- contingenciados, É. porque está dentro da possibilidade hoje do orçamento federal. E se não estiver dentro do orçamento, aí entra no crime de responsabilidade. Então são coisas que o nosso telespectador que nos acompanha nesse dia a dia precisa não só ver um lado, mas se aprofundar um pouco
sobre o que está... Eu estava com a palavra, mas... Não, perdão. Mas militar é assim, eles Militar é assim. Eu vou fazer. Aí não, Afonso. Deu uma chave de estrela em Eu te ti. peço desculpa. Deu uma chave de estrelas em ti. Não, te peço desculpa. Te peço desculpa. Bom, mas não te entrega, Alfonso, vai em frente. Então, assim, tá dizendo, você, tu acabaste de Vamos dizer, pra hoje educação. o Paulo Sérgio tá com a corda toda, hoje tá um perigo, hoje tá um perigo. Tô te defendendo, tô te defendendo. Botaram o homem na tomada 220, hoje deixaram a carga... Eu tô te defendendo e tu tá Olha aqui, achando ó. ruim. Hoje, Fala, brigadeiro. hoje nos jornais, o secretário de Tesouro Nacional, Monsueto Almeida, afirmou nesta segunda-feira que o governo deverá adotar novo bloqueio nas despesas públicas se o Congresso Nacional não aprovar. Até junho, projeto de lei que pede o crédito suplementar de 248 milhões. Isso aqui está parado no Congresso, ninguém quer fazer andar de propósito, trancar. E se não for aprovado isso aqui, o Brasil para. Por exemplo, o Plano Safra, que deveria ser lançado dia 12 de junho, não tem dinheiro para lançar o Plano Safra. Termina o Bolsa Família. Muita gente vai dizer, que bom que terminou o Bolsa Família, mas termina o Bolsa Família. Termina 500 mil. O governo para, está aqui 200, porque ele vai entrar no que entrou a outra que saiu lá, né? Vai começar a fazer pedalada. Então, nós estamos vivendo um momento... Então tem que parar de gastar. Não, mas não sei se tem que parar de gastar, mas isso aqui tem que ser aprovado, senão o Brasil não tem. Vou ser novo bloqueio de todas as contas do país. Alfonso, vamos voltar. Então vamos imagina voltar a situação que nós estamos. A notícia do corte de 30% das verbas da universidade, que eu li hoje em diversos jornais, ontem, etc, da reclamação dos reitores. Pois bem, nós temos um bolo para dividir na educação. Onde nós vamos cortar? Na educação básica nós não devemos. Devemos aumentar a base para que as pessoas mas isso não faz de uma hora pra possam outra, ser você mais bem chega e educadas. termina com uma Há coisa- uma pletora de faculdades desse país que foram criadas com outros intuitos. E nós não temos condição de muitas delas pagar um pós-graduação desnecessário. Vamos a uma tese recentemente defendida. MST na luta faz valer, semeando uma prática educativa, entre aspas, outra. Vamos lá. Não deu para entender isso aí. Mas o que tu quer que eu faça? MST... Mas de quem é essa frase? Ué, da tese? Na tese? Essa é uma tese? De uma tese. De quem é a Financiada, tese? patrocinada por universidades aqui de Bagé. MST na luta faz valer, semeando uma prática educativa, outra entre aspas. Patrocinada pela universidade. Primeiro, uma coisa que não deveria existir, porque não tem nem identidade. O MST, que eu saiba, não tem identidade. Não existe. E ele está semeando uma prática educativa outra, como é que ele diz, nós vamos educar outra coisa. Isso a universidade patrocina. Assim como outras em Mas outros patrocina locais. como? Explique melhor. Eu acho Como assim, patrocina? Ah. Com bolsa, com luz, com sede, com Salas. água, com sala, com professor. Tá, Porque mas tem que ter isso orientador, assim, mas e o orientador é dali. O ponto é, que eu vejo ao menos, né? Nós temos que corrigir os excessos, por exemplo. Pegamos essa situação. Isso é um excesso, corrige o excesso. Mas nós, e eu imagino que isso seja um consenso nessa mesa aqui, somos aqui 6 pessoas, pessoas inteligentes, pessoas que leem, pessoas que são formadoras de opinião, sabemos que nenhum país no mundo se desenvolveu sem educação. Sem educação. Eu até suspeito, eu sou filho de educador, né? Da minha família, eu tenho desde o meu tataravô todos advogados. O único que não, da minha família que não foi advogado, meu pai. Meu pai era educador, meu pai era formação dele administrador, mas educador. Eu sei o que é, e todos nós aqui sabemos, o que faz e o que é a importância da educação para a formação de um povo. Perfeito. Isso é básico. Mas é perfeito. Então, o que eu acho que nós tínhamos que... Porque nós, na verdade, estamos dizendo a mesma coisa. O Alfonsinho, quando ele diz, olha, porque esse corte de 30%, o Paulo, quando diz, olha, o corte de 30% não pode ser... Nós todos entendemos, e eu imagino que isso seja uma lógica para todos aqui, que não se pode cortar na educação quando se tem o recurso. O que nós temos hoje no Brasil é uma dificuldade muito grande de que o Congresso Nacional possa legislar tendo em vista exatamente que tem alguns pontos que são básicos: educação, segurança e saúde.
E o governo hoje, e não é este o governo, os demais governos, vivem dentro de uma estrutura onde eles estão formados naquilo que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal. Então o governo tem que aplicar os recursos necessários naquilo que ele pode, com os recursos que tem. Ele tem. Então, o que nós precisamos ver hoje, e eu acho que a crítica tem que ser um pouquinho diferente, é exatamente o Congresso Nacional tem que dar agora a sua contribuição legislando. Mas não vai fazer. Pois é, mas... Porque ele está atrás do voto. Aí é que tá o ponto. Infelizmente, Lamarck, ele está ficamos... atrás do voto. É um a moeda do Congresso Nacional, me perdoe os congressos, é o voto. Essa é uma moeda. Porque eles necessitam ser reeleitos. Eles entram lá para serem reeleitos. Mas aí é que está o erro. E aí, às vezes, em determinados momentos, eu me paro e começo a refletir, né? Até onde nós não teríamos que, num primeiro momento, fecharmos essa torneira e dizermos, olha, vamos acabar com a reeleição do Brasil. Porque o que Mas eles que deveriam fazer, eles não vão fazer isso aí? Eu estou fazendo uma reflexão, tá? Eu não estou aqui. Não quero... o Lamarck está defendendo. Não, eu estou fazendo uma reflexão. Perfeito. O que está acontecendo muito hoje? As pessoas assumem, e eu não estou aqui generalizando, existem pessoas que pensam de uma maneira, outras de outra, mas tem muita gente que hoje assume cargos pensando na reeleição. Perfeito. Isso é mal para o Brasil. Mas aí o camarada não legisla, ele não faz o que tem que fazer, porque ele está pensando, olha, ali na frente... Eu vou encontrar de novo esse cara, que é o voto. Então, muito bem, Lamarck. Que eles não vão acabar com... Mas como é que eles vão? Como é que ele vai votar contra ele? Cláudio, Mas ele não tem que votar contra ele, Luizinho. Ele tem que votar, e nós estamos dizendo a mesma coisa, ele tem que votar a favor do Brasil. Não é possível. Não, mas isso é o teu sonho. Não é possível que as pessoas... Não, eu também penso como tu. Esse sonho tem que ser um sonho É o mínimo, que tem que se tornar uma realidade. Sim, não. Senão nós não vamos sair desse buraco. Isto é na poesia do Fernando Pessoa. Pelo seguinte... Nos sonhos se transformar em realidade. Para aí um de cada vez, tem 3 falando mesmo. Utopia ou não, se nós não tivermos esta consciência por parte dos nossos representantes... Olha, é uma Nós não lástima. vamos sair do buraco. É uma lástima. Nós não vamos sair do buraco. É uma lástima. Com esses representantes, eles não farão a reeleição. Porque eles não vão votar, porque eles têm muitos são políticos absolutamente profissionais. Exatamente. Profissionais, eles vivem disso, comem disso, sustentam a sua família e outras coisas disto. Como é que ele vai votar? Contra ele. No dia 18 de abril, o Cremers enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não responderam, como o Dr. Luiz Pereira Lima, aos e-mails anteriores, receberão um novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo e-mail. Delegacias, anota aí, Dr. Luiz Pereira Lima, delegacias@cremers.org.br, está aí no seu vídeo. Cremers, em ação pela saúde. Agora nós vamos falar de vinhos. A Vinhos do Mundo é como todos nós, como vocês, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão do nosso Vale dos Vinhedos. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Crédito sustentável para economizar na conta de luz? A Unicred tem. Torne o seu projeto sustentável, que é uma realidade. Conte com taxas especiais a partir de CDI mais 0,41% ao mês. Você ainda pode pagar em até 120 meses e pode financiar até 100% do projeto. Cooperado Unicred, fale agora mesmo com seu gerente Unicred e não perca esta oportunidade que só a Unicred lhe traz. E vamos agora ao nosso PhD em Ecologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, o sócio fundador do Instituto Ecológico Kaplan. Aliás, o nosso presidente da Bienal do Mercosul, reeleito. E um homem que também entende de vinhos com a nossa Laurência lá na Barra do Ribeiro. Anuncie, como ontem fez Fernando Luquezzi aqui no programa, o nosso Momento Saúde, Dr. Luiz Pereira Lima. Pode perguntar para o Gilberto, o que o Gilberto Schwartzman, né, pensa se nós, professores universitários, se julgamos que se tem que aumentar a base da educação ou o ápice da educação. Porque ninguém vai chegar ao ápice sem base. Está pautando o doutor Gilberto aqui? Não, mas eu sei o que ele pensa disso, por isso que eu estou colocando. E aí Mas ele vem vai falar ficar... de saúde.
não é de educação. Mas o que ele faz na universidade? Ele vem falar de saúde no programa. Não, mas ele faz na universidade ensinando educação e saúde, que é a mesma coisa. Então tá bom. Então anuncia. Né? Não sei o quê. Professor. Ele não precisa ser nem anunciado. Todos nós conhecemos o Gilberto como oncologista de primeira linha. Professor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas adoram quando surgem novidades na medicina. No tratamento do câncer nem se fala, pois há muitas novidades chegando. Uma delas é a imunoterapia. Hoje existem vários tratamentos imunológicos aprovados no mundo inteiro e também no Brasil. Converse sobre isso com o seu oncologista e veja se a imunoterapia não pode ser útil para você. Não perca hoje, às 22h45, a Luciana Bainait, a Luciana Gimenez, entrevistando Jair Bolsonaro. Imperdível. Será que já terminou o jogo do Inter? Hoje às 10h45. Tem? Que horas é o jogo do Inter? 9h30. Não terminou. Vamos ter que trocar. Não vou ver. 10h45 horário? Posso olha aqui, olha aqui. Não vou ver. Olha aqui Todos como está hoje. os Olha aqui. lotados no Monumental Olha de aqui, Nunes. a maior bancada colorada tem hoje aqui, ó. Colorado, vascaíno e neutro. Não. Tu estavas falando em muro, né? Neutro do Paulo. Estavas falando em muro há pouco, né? Estava falando em muro ainda. Ele estava falando em muro. Eu não entendi direito. Hein? Eu não entendi direito, estava falando em muro. Subir no muro. É. Neutralidade não significa muro. Não. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. E nem faixa de Gaza. Eu queria dizer o seguinte, ainda voltando só para dar Pode voltar, a vontade. questão da educação, não, tudo bem, tem que fazer um planejamento das coisas. De uma hora para outra você diz assim, cortei 30%. Aí lá a universidade tem 500 contratos para cumprir, não vai cumprir mais os contratos. E vira uma bagunça, é isso que está acontecendo no Brasil. Hoje, a Apex, de novo, o cara que assumiu demitiu aqueles que foram colocados há poucos dias. E o ministro de Relações Exteriores, que é o chefe, não ficou sabendo de nada. Quer dizer, isso é uma bagunça. Caro Paulo, pergunta ao Lamáquia se a OAB irá cobrar uma nota de agravo daquele jantar onde não é o jantar do Lênio, né? Aquele que o Lênio organizou no Rubaiá Figueira. Não é o jantar do Lênio. Onde chamaram o Dallagnol de 171. É isso? Aí vale, o cara é presidente do STF, não é verdade? Aí pode, Ernie Klasman. E aí? Eu vou dizer para o Ernie que eu Não é mais presidente. não sou mais presidente da UAB. Não emite nota. Eu, ao longo do período que eu estive na presidência da Ordem e ao longo dos 12 anos que eu exerci cargos na nossa instituição, eu sempre me pautei exatamente por isso que eu estava dizendo aqui agora. Defesa da Constituição e do que é certo. Mas hoje eu não sou mais o presidente da UAB. Hoje eu sou um advogado que participo hoje, sem amarras, tranquilamente, deste programa. E com relação ao que o Alfonsinho dizia agora, eu digo o seguinte, Alfonsinho, isso vai piorar. E nós todos sabemos que vai piorar. Porque este contingenciamento nas verbas das universidades, isso é um início. Porque o governo hoje, e aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, e vamos, de novo, né, aquela coisa, oposição, situação, não é isso. É uma realidade que nós vivemos no Brasil. Se nós não tivermos o Congresso Nacional legislando, se nós não tivermos a aprovação de reformas que estão no Congresso hoje, isso vai crescer e muito. Vão ter outras áreas aí, daqui a pouco não vão ter recursos. Não vão ter recursos. Mas há um interesse nisso. Mas esse é o problema. De cada vez. Vamos primeiro, doutor Paulo Guimarães. Há uma expectativa dos eleitores, presidente Cláudio, que, bom, foi uma renovação muito grande no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Então, o que o eleitor pensa? Puxa vida, vai melhorar. Mas acontece que nós não podemos esquecer que existe uma cultura política instaurada no Brasil há mais de 5 décadas, que é a cultura do dando que se recebe, aquela cultura de política velha. Isso não muda. Aqui na prefeitura é política nova ou velha? Olha, Paulo Sérgio, ainda é arraigado muito, em todos os níveis, prefeitura, Estado, ainda há essa política velha que não é assim de uma hora para outra para mudar, Luiz. Eu acho que o ideal, como o nosso ex-presidente falou, ele deu, eu acho que o certo, olha, não pode haver reeleição, mas isso é lá para frente. Agora nós temos ainda uma política velha, rançosa, que tem essa preocupação Brigadeiro Dias. e com as barganhas.
Dois pontos. Primeiro, o contingenciamento. Um dos ministérios que sempre esteve à frente desse negócio do contingenciamento chama-se Ministério da Defesa. Sempre. Né? Tem os planejamentos e ele diz assim, olha, foi contingenciado 30, foi contingenciado 25. E os gestores, dentro das suas responsabilidades, vão fazer o que tem que ser feito. Agora... As Forças Armadas estão bem ou mal equipadas? Tchê, eu diria para você o seguinte, estão no mínimo. Agora, aqui no cenário sul-americano, não tem. Aqui no cenário sul-americano, com todo o contingenciamento, o senhor disse que teve. Com todo o contingenciamento. Desculpa, não tem o que é? Para ninguém. O Brasil é o melhor. Que o Brasil é o que está melhor equipado. Aqui sim, não há Mas, dúvida. mas nós temos também 210 milhões de pessoas. Sim. Não, mas é uma questão que... Agora... Quantos generais, oficiais generais tem o Brasil? Tchê... Não passa de 160, 150? Não chega a 300. Não chega, 200. Vou chutar 200. E a Venezuela? Eu não Pois é, por isso, 2.000. 2.000. Sabe por quê? O que eles fizeram foi a cooptação, botou todo mundo para ser general, pagou o salário lá em cima e, além disso, botou o sujeito para ser presidente, não sei do quê. E o povo passando fome. Mas tem gente que apoia. É absurdo, né? Mas tem gente que apoia. Tem gente que apoia. Eu não apoio. Pouco índio. Eu não apoio. Eu acho uma barbaridade. Boa noite, que mesa linda, como sempre. Adoro o Dr. Luiz Pereira Lima, o Brigadeiro Dias. Enfim, todos aí são brilhantes. Palmas a vocês. Parabéns. E falando em Brasil, está chato, tudo muito chato. É muito mimimi, ódio, que absurdo. Regiane Mota. Claro, o mimimi vem lá do Palácio do Planalto. Todo mimimi vem de lá. Por isso que ela adora o Luizinho e o Brigadeiro Dias. Abriu o programa dizendo isso, né? Que tá chato tudo isso. Tá chato mesmo. E ela tem toda a razão. Mas de onde é que vem a chatice? Então agora, claramente, de onde vem a chatice? Onde é que vem o mimimi? Desculpa, Paulo. Eu acho de onde vem o mimimi? É isso que a gente tem que saber. Desculpa. Da Folha de São Paulo. Eu não produzo mimimi. Da Folha de São Paulo? Não, senhor. O senhor já mandava fechar. Eu entendo que o Paulo está dizendo. Se nós formos olhar no contexto do executivo... Olha que votei no Bolsonaro, torço pro Bolsonaro. Se nós formos olhar no contexto do executivo hoje, tem um mimimi enorme lá. Mas, Paulo, também nós temos que olhar que não tem mimimi só no governo, não tem mimimi só no executivo, Sim. Tem mimimi no legislativo, tem mimimi hoje na sociedade, não é a tem mimimi na imprensa, UAB, não é a tem mimimi nas imprensa que produz universidades. mimimi. A imprensa não produz mimimi. Não, é isso que ele mas está eu não claro. estou dizendo isso. Ah, eu bom. acho que, Ela deixou entender que a sim. nossa telespectadora não está dizendo isso também. Ela está dizendo que está chato. Tá chato. O que a imprensa está fazendo? A imprensa está repercutindo aquilo que está acontecendo na sociedade. Se o cara olha o jornal... Mas depende Aliás, do lado. Não é a imprensa. O mimimi está aqui, ó. Perfeito. Tá aqui, ó, Mas, nisso ô aqui, Lamáquia, existe um Redes protagonismo, um sociais, olha, protagonismo. Então tem quem faz o O camarada vai lá e dá uma oposição, Então- aí vem outro e dá outra, aí vem Então outro. vamos tirar- Não é o confronto de ideias. Sabe quando é que O vai nós temos melhorar? Hoje é confrontos de ódio. É isso Sabe quando eu é que tô vai vendo. melhorar? Quando tirar o telefone celular de quem produz o mimimi. Bom, isso é impossível. Não, está fazendo. Não temos a mínima condição. Agora de veja, fazer um uma- país A mínima condição. que nós conseguimos declinar, nós, uma boa parte da população que pensa, enfim, tem alguma cultura, consegue declinar o nome dos 11 ministros do STF, esse não pode ser um país sério. Como é que é? Nós declinamos o nome dos 11 ministros, que é o escalo, como se fosse um time de futebol. Sim. Isso não existe num lugar sério. Não, são pessoas que deviam estar recatadas nos seus postos, não participar de muitas reuniões, até porque optaram por estar lá. Então, o custo que eles têm... Jamais Deve ser o perfil de um poderiam ir a um jantar patrocinado por advogados que têm causa no tribunal que eles sentam. Claro! Jamais. E depois dizem que os advogados mais importantes do Brasil... Para um pouquinho. Eu quero saber... Está aqui o ex-presidente da OAB. Quantos advogados tem o Brasil? Qual é o número? 1.100.000 advogados. 1.100.000. Qual é o número? 1.100.000. O número 0,002, lá sei eu, 3% dos advogados do Brasil. Esses dias assinaram um documento. Não, 0,00000.
Pois então, muito bem, então pior, mesmo colaborando com o meu E o pensamento. que esse meu presidente sofreu de pressão dessa turma para que a UAB tomasse a posição deles e ele conseguiu neutralizar foi uma coisa Sim, espetacular. mas imagino. O teu imagino. companheiro de 20 anos tá assim, não. Mas eu sei. Não, assim, mas é não, o interesse foi pessoal mestre dele. cerimônias. Não há problema Mas- nenhum em dizer mas isso aí. indivíduo- O Lênio aqui, o interesse... foi o Lênio? O Lênio Stein, meu amigo. É o interesse pessoal dele naquilo. Pessoal. Gente, Profissional. Luizinho, o que Se ele não está lá, se eu não vou a uma reunião da Associação Médica, Luizinho. onde vai falar o João da Silva... Gente, o Lênio fez o papel dele. Isto. O que não poderia era aquele senhor ter Estar lá. comparecido, certo? Ao E fazer um jantar. discurso ainda. Aqueles senhores. Porque esse é o absurdo. Esse é o Eu absurdo. quero fazer São aqui, ó, eles. eu quero fazer uma homenagem aqui aos nossos ministros do Supremo. Só para lembrar os nomes, para saber como é que é a diferença do que nós estamos vivendo hoje. Começamos aqui no Rio Grande do Sul, Carlos Maximiliano, foi um grande jurista. Zé Nery da Silveira, Thompson Flores. Pedro Soares Munhoz, Paulo Thompson Brossard. Flores, Paulo Brossard, Nelson Jobim, Teori Zavascki, Ellen Grace, que não era nascida aqui, mas Enfim, nós foi toda a adotamos- vida dela aqui. O Edson Fachin é nascido aqui, é o contrário. Ele fez a vida O fora Teori daqui. que não era daqui. O Teori era de Santa Catarina e a Mas também nós não Ellen adotamos. Grace também, o Teori fez toda a vida dele aqui, acadêmica. Então, olha que se Teori eu qualquer saudei no desses Supremo que eu como estou gaúcho. dizendo se E as pessoas prestar, eu digo, não, eu gaúcho quero sempre. dizer aqui o seguinte, ó. Qualquer um desses se prestaria a isso que aconteceu ontem lá. Jamais. Eram pessoas de vida Jamais. recatada, reservados e Jamais. mais. Na minha homenagem ao nosso. E mais, Estou hoje- falando só dos gaúchos, porque Afonsinho. se formos falar do Afonsinho. Brasil inteiro, a Leomar Balheiro, como dizia o Afonsinho. mestre professor, a Leomar Balheiro. Hoje os ministros do STF são mais famosos que os atores de novela da Globo. São mais famosos. Isso é bom. É ruim. Horrível. É Diz o Luizinho, não era para saber o Não era nome. para saber o O nome. magistrado tem que ter uma vida regrada, não se expor, não andar por É o aí. custo de fazendo ser ministro do contrato. Ah, e o orçamento do Supremo, esse aí das lagostas, essas Mas coisas. nem se fala nisso aí, nem se fala isso aí. É um absurdo. Silvinho. Bom, boa noite, Paulo. Nunca você leu meus comentários. O Fábio Lunardelli de Porto Alegre. Excelente bancada, qualificadíssimo. Agora não botou comentário nenhum. Tá bem. O único comentário Já leste. Paulo, vamos agradecer a ele. Elogiou. Obrigado pela parte que me toca. Então. Mas o Paulo falava do mimimi, né? Olha aí, ó. E o Paulo está dizendo ó, o mimimi no âmbito do executivo, tá? E o mimimi no judiciário. O mimimi que nós temos no legislativo. O mimimi que nós temos nas instituições hoje. Isso é que está fazendo mal pro Brasil. No MP Gente, pode Federal, parecer- no MP Federal. No MP Olha aqui, ó. Ô, Paulo Sérgio, ó. MP, na UAP, Ô, Paulo Sérgio, nas só um pouquinho. instituições, na sociedade. Só É quero isso. um segundo só. Me penitenciar. Rosa Weber, está lá, atual Rosa ministra. A atual ministra tem um comportamento adequado ao cargo. Não temos que dizer a outra, senão ia deixar fora a nossa Sim, nossa atual gaúcha. Olha, ministra. vamos parar lá. por Você aí. pode não concordar Com os votos. com a decisão. Aí eu. É outra agora, história. a postura. Faquinha. Mas sabe qual é que eu acho mais grave? Eu, como leigo, eu já sei em quem o ministro X vai votar. Isso é uma barbaridade. Não, mas Quer dizer, o indivíduo Agora, que nem- agora o Ricardo Alfonsin fez um ódio aí aos ministros dele. Eu não vou revidar falando dos meus Aos generais. Eu vou ficar quieto, os meus generais gaúchos aqui. Aliás, o Santos Cruz, tu tem a tua cruz lá na OAB e nós temos o Santos Cruz lá no Exército. Ele é de Rio Grande. Gaúcho. Sim. de Rio Grande. Qual é a relação do nosso presidente da OAB com o Rio Grande do Sul? Ele morou aqui por um tempo muito, muito grande. No Bonfim? Morou aqui no Bonfim. E não nasceu aqui, mas morou aqui. Mas Ele o é Santos carioca, Cruz, é carioca. O Santos Cruz, não, eu não sabia que o Santos Cruz... É de Rio Grande. De Rio Grande, né? Natural de Rio Grande. Agora também, Paulo, de novo no É mimimi. Cruz, por exemplo. De novo no mimimi, né? Ou seja, olha o mimimi que nós estamos tendo em duas áreas importantíssimas, né? A área de pensadores e a área do Exército. Generais do Exército hoje nessa, digamos, exposição pública. Eu ia usar uma outra expressão, mas uma exposição pública. Não pode. Está fazendo bem para o Brasil? Não pode. Brigadeiro não está. Não pode. O Não general pode. tinha que se colocar também. Não e aqui, pode. ó, e eu digo, um absurdo comentário que eu li
com relação a um general que prestou relevante serviço para o Brasil. Sim. Falo do general Vilas Boas. Sim. Que merece todo o meu apreço. Fui presidente nacional da OAB, convivi 6 anos em Brasília, tive muitos desafetos, né? Contrariei, no mínimo, os 4 grupos mais poderosos do Brasil, né? Quando pedi a cassação do Eduardo Cunha como presidente da Câmara, ele era o homem mais poderoso do Brasil naquele momento. Contrariei todo aquele grupo. Pedi o impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff. Contrariei todo aquele grupo. Contrariei o grupo do Temer, quando pediu o impeachment do ex-presidente Temer. Contrariei todo o grupo do Renan Calheiros. Mas fiz inúmeros amigos em Brasília. E, Paulo, tem uma pessoa senhor tá bem com o Marum? que eu admiro, e admiro muito. General Vilas Boas. Um homem que esteve sempre, nestes momentos, à frente do seu tempo. E o general As Etigói pessoas também. têm que ser. General Outra Etigói, figura. não, General Etigói. Figura. E aqui nós poderíamos citar várias o pessoas. Denário. Eu falei dele, porque alguém que General hoje... Mioto, que está nos assistindo. Eu falei tá lá. dele, Paulo, porque O alguém... João. Eu falei dele porque alguém que hoje Todos vive gaúchos. um drama. Sim. Um drama Gaúcho. no contexto da saúde. E eu acho que nós não podemos ter esse tipo de desrespeito. E, aliás, eu vou mais longe. Porque eu acho que nós temos que pensar um pouquinho sobre tudo isso e refletir o que está acontecendo. O Brasil está tendo uma crise de autoridade. Não é possível que o presidente da República se dê ao desplante de bater boca do jeito que está batendo. Não é possível que o presidente do Supremo Tribunal Federal diga o que diz ou receba o que está recebendo. Em termos de informações, ou em termos de qualificações, em termos de adjetivos. Não é possível que a Procuradora-Geral da República possa ter também o enfrentamento da sua autoridade do jeito que nós temos. E esta falta não é de possível autoridade que há advogados tempos. sejam agredidos da forma que são agredidos. Ou seja, o Brasil hoje ministro da vive uma crise Justiça. de autoridade. Mas isso Isso foi um não acaba processo. bem. Moral. Mas foi Nós sabemos processo. como começa, Brigadeiro, mas Isso não é um sabemos como termina. Isso é um Esse negócio, tipo de Lamáquia, coisa. isso é um Não é negócio, possível. Lamáquia. Isso é um negócio. O que tem um vídeo aí mostrando um membro do PSOL dizendo horrores, mas horrores de baixo calão. Toma aqui, toma ali, a respeito do atual ministro da Justiça. Tipo assim, o que Esqueci de colocar na minha colocação. É isso que eu o estou que dizendo. que ele está pensando? O que que o ministro Moro, o atual ministro Moro, que era juiz, o que que ele está Ministro da pensando Justiça. que é? Mas o que o Reinaldo Ele que vai Azevedo... aqui, vai ali na frente Diz. do troço lá do Lula, da cadeia. Veja, o que ele está pensando que é? Tá. Ministro da Justiça, mas o que... Fala, Reinaldo Alfonso. Azevedo, que diz do Moro, é uma coisa que não tem. Não pode uma pessoa estar o Augusto Nunes na Jovem Pan. Sem Isso é uma credibilidade coisa, mas é uma nenhuma coisa falando horrível, uma do coisa, ministro da o Justiça. desrespeito. Credibilidade nenhuma. A pessoa Sem chega moral lá nenhuma. e diz Mas olha, sem fundamentação Sem nenhuma. moral, sem moral nenhuma. Mas olha, Exatamente Alfonso, eu digo para você assim, ó, o que eu estava aqui colocando, eu não falo especificamente de formadores de opinião ou de homens da imprensa. O que eu concordo também que inúmeros exageros que nós estamos Tem que ter um que é limite nas desrespeito. coisas. Não, mas a minha preocupação maior hoje não é essa. A minha preocupação maior hoje, Paulo Sérgio, é que nós vemos isso no nosso dia a dia. As nossas filhas e os filhos em casa estão vendo isso. As minhas filhas são treinadas para não entrar em internet em discussão política, futebolística, porque as pessoas perderam a noção. As pessoas perderam a noção. O respeito. Não é possível. O respeito. Não é possível. Nada e aí, mais. quando nós vemos autoridades da República, estamos falando aqui, presidente da República, presidente Supremo, presidente da Câmara, Isso. presidente do Senado, procurador-geral da República, advogados de escola, sendo agredidos ou agredindo, alguma coisa está errada. Olha aqui, o Alguma Vilmar coisa tá contribuindo aqui. O Brasil tem 147 generais. E está completando aqui. Nativo? Era os graus. Nativo? Era os graus, o Vilmar está Era os dizendo. graus, Santa Maria. Que Santa nós Maria. esquecemos aí Santa Maria, de era os mencionar. graus, Santa Maria. Parabéns aí, Vilmar, pela lembrança. Aliás, aí. Olha aqui, 537 WhatsApps. Pena que a gente não pode ler
Olha aqui, boa noite, Paulo Sérgio. Se olhares as teses de doutorado nas universidades federais do Rio de Janeiro, Bahia e outras, tem sobre o funk e a sociedade, sobre justificativa da pedofilia e muitas outras aberrações patrocinadas pelas universidades federais e algumas faculdades ligadas à ciência humana. Assinado de Novo Hamburgo aqui. Paulo chegou bem no que eu estava dizendo. O pior... Tem que pegar pontualmente os excessos, eles têm que ser coibidos. Sim, mas, isso é autoridade. Não, mas veja, o Brasil está precisando de autoridade. A nossa crise de autoridade hoje. Existem comentários da corda verba, porque vão cortar a verba isso, e o Brasil tem universidades de nível 4, nível 5, nível 4 e nível 5. Em primeiro lugar, a imprensa que está falando isso, eu não vou citar os nomes, eles não sabem o que é isso, não sabem como medir isso. Telespectador, isso é uma área que eu conheço mais ou menos, pelo menos. Durante 45 anos eu dei aula na universidade, fui professor titular concursado em 1991. Você sabe o que é impacto? Se mede uma universidade pelo nível de impacto que o artigo dali egresso tem. E este impacto é medido pelo número de citações que aquele artigo tem. Mas citações não de mim para o Lamaque é para mim. Porque nós nos telefonamos e nos trocamos as citações. Me cita que eu te cito. Citações independentes e revistas de conselho editorial independente. Bom, eu quero saber qual o impacto de algumas diversas universidades criadas neste país. Bom, zero. Nós temos que ir ao ponto final, mas não dá para esquecer o doutor Luizinho, que tudo se modernizou. Agora não é impacto, agora é visualizações. Tem gente aí com milhões de visualizações nos artigos. Ciência, né? Ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Ricardo Afonso, vai começar com o meu amigo aí. Não, mas... De gravata rosa, parabéns, está bem combinandinho. Depois que pintaram a vaca de rosa e o cavalo... Que barbaridade. Santana do Livramento. Que barbaridade. Nunca tinha visto uma coisa igual. Mas dentro dessa... Era cobertura de bolo, não tinha problema. Não, e eu gostei de dizer que a secretária de Agricultura do município, que é a veterinária, justificando, espetacular. Botar na cadeia um animal, o animal que pintou é mais animal que os animais. Mas dentro dessa linha da falta de autoridade, as coisas que a angústia que dá no dia a dia, a gente vendo o noticiário, é uma coisa terrível. Tu vendo um país se desmontando, que não precisaria estar assim, tem todas as condições de estar noutra situação. Diante dessa linha, o Supremo autoriza o presidente da República preso, condenado em todas as instâncias, e ele vai lá e o juiz foi ofendido, o Moro foi ofendido pelo Lula de dentro da cadeia, como se fosse só o Moro que tivesse condenado ele. Ele foi condenado pelo Moro por 13 desembargadores no Rio Grande do Sul e mais 5 ministros no STJ. Que as penas variaram um para lá ou para cá, mas mantiveram uma situação de equilíbrio. E o homem vai ter o direito de dentro da cadeia, agredir o juiz de primeiro grau, que foi o primeiro. Quer dizer, então isso aí mostra exatamente o que o Cláudio está dizendo. Quer dizer, que a perda de todas a condição dos nossos valores. Né? Então, é porque não tem punição, Afonso. Se tivesse uma punição para isso... final, então faça o seu ponto final. Não, se tivesse punição para isso, por exemplo, aquele soldado que morreu esses dias não teria sido morto. Porque o judiciário soltou. Quem? Quem matou? O policial. 90% dos crimes aqui são do pessoal que está do regime semiaberto. Então essa chacina brasileira de 60 mil mortes por ano, tem que mudar a lei. Não vai mudar a lei, tem que ter presídio, tem que ter... Não tem nada. Não, presídio é secundário. Secundário. Primeiro, porque a pessoa sabe que vai presa. Não, se aquilo é inferno... Mas ele sabe que vai sair. Se ele sabe que vai pro inferno, é melhor ele não fazer nada. Ele sabe que vai sair. Pois é, o meu risco de ir pra cadeia numa circunstância como essa, por isso, é zero. Então, não tenho medo que o presídio é ruim. Boa noite, Paulo Sérgio. Olavo de Carvalho indicou vários ministros e agora, o que se faz? O Remy Henrique. Parabéns ao Lamaque, ao doutor Luizinho. O senhor deve estudar mais, doutor Luizinho. A mentalidade da metade sul do estado está ultrapassada. Saia dessa, o Remy repetindo aqui. Mentalidade. E o doutor Lamaque treinando as filhas.
Doutor Lamac, educar é o caminho. O Remy está dando esses três recados para os senhores. Remy, é o que eu tô fazendo, educando minhas filhas. Ponto final do Brigadeiro. Ele acha que não. Brigadeiro, Ele acha que Raul não. José Ferreira Dias. Não, Paulo, eu só fazer um comentário rápido. Esse processo, doutor Lamac, de destruição da autoridade, isso foi durante décadas, certo? Isso tem um início, meio e fim. Precisava ser destruída a autoridade nesse país. E agora nós temos que recuperar. E, Paulo, certo? 2 abraços, né? Então, principalmente para o Jorge Berger, que está se recuperando de uma cirurgia do coração que fez. Meu amigo, saúde e sucesso sempre para você e tua família. E também, aí você vai me permitir, né, de novo, mandar um beijo e um abraço, certo? Para a Sandra Cristina Rendel. Que Pô, você... tá querendo não abrir? Não. Certo? Eu posso, né? Ele me permite, então fica aí um abraço e um beijo especial para você. Beijo especial, gostei. Paulo Guimarães, eu também. Beijo especial. Paulo Sérgio, só para... Eu não posso deixar de falar num assunto que já foi batido, exaustivo aqui, que foi o aumento do IPTU. Eu acho que isso já foi batido exaustivamente aqui no programa. Mas não tem problema. Só que eu tenho que dar Porque as pessoas não receberam ainda. Quando recebeu o eu tenho que dar o meu pra pagar. pitaco. Muitos falam em atualização de cálculo. Pô, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não interessa se é atualização de cálculo. O que interessa é que o senhor e a senhora em casa vão desembolsar o dobro no final do ano para pagar o imposto do territorial urbano. Quero dizer o seguinte para vocês. A nossa sociedade ela está empobrecendo, senhores. Classe média está sendo destruída, estraçalhada. Empobrecendo. Por quê? É semanalmente ou quinzenalmente o aumento da gasolina, anualmente o aumento do plano de saúde, anualmente o colégio dos filhos. Quer dizer, é só aumento. É uma coisa impressionante. E nada. Porque o seu salário, a sua renda não aumenta. Os nossos honorários, Deus o livre, é passar para o cliente. E a gente não sabe o que é isso. Então eu quero dizer uma coisa para o telespectador que está em casa. Não dá mais para conceber. Não. Os eleitores, olha, anotem bem esses vereadores que fizeram isso. Porque eles não estão lá para resolver os seus problemas. Eles estão lá para lhe representar. E isso aí não é representar você. Então eu quero dizer o seguinte, Paulo Sérgio, é meu protesto, eu estou por aqui com isso, que não é possível que a Câmara Municipal não foi sensível ao momento que vive o Brasil. Momento de crise, momento de só se tem aumentos, um momento de desemprego. Vai ter muito IPTU sem ser pago, vai ter muita inadimplência. Olha, tu vai ver o drama, a depressão que vai causar nas pessoas. Eu temo por isso. Tem viúvas aí que herdaram, o marido morreu, se esforçando para deixar um apartamento, uma casa melhor. E essas pessoas vivem para pagar o IPTU, um condomínio e sobreviver. Luz. Pagando luz, comida e tal. Olha, vai ver o que vai acontecer. Só para encerrar, Paulo Sérgio. Esperem, lamentavelmente. Olha, tem as pessoas que têm, Paulo Sérgio, o IPTU para pagar. Olha só, Cláudio. O IPTU para pagar, tem uns que estão financiando o seu imóvel, tem mais o financiamento por mês, tem mais o condomínio do seu O IPTU vai ficar mais caro que o condomínio, Ou de repente. seja, a pessoa vai ter o seu você imóvel vai pagar próprio aluguel, e pagar um aluguel. Porque se você dividir por 12 o pagamento do IPTU que vai vir, vai dar o valor de um aluguel. É uma barra. 546 WhatsApps aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Por favor, mas com o STF legislando a seu bel prazer, é correto isto? O Nelson Jobim, para mim, foi terrível. Soltar os envolvidos no mensalão, e naquele momento eu abandonei o meu curso de Direito. Fiquei com nojo. A crise de autoridade começou com ECA. Obrigado, Tânia de Bagé. Seu ponto final, doutor Cláudio Lamac. Seriam tantos agora, diante dessa mesa qualificada e de todos os assuntos que foram tratados, mas eu vou me somar com o Paulo aqui, porque realmente a carga tributária no Brasil hoje... E o Paulo disse uma coisa com toda a razão, e eu digo mais, achatada não, Paulo. A classe média Estraçalhada, eu disse. Dizimada. Estraçalhada, eu falei. A classe média hoje está sendo dizimada. Há um é um empobrecimento. absurdo. Os governos, e aí nós falamos todos. Esses vereadores que votaram a favor, votaram contra a sociedade, lamentavelmente. Isso mesmo. Se nós pegarmos hoje, nós pegamos
União, pegamos estados e pegamos municípios. Vamos ver a carga tributária A população que o é cidadão brasileiro refém do tem Estado. hoje. É refém do Hoje, Estado. qualquer governo, quando ele tem uma dificuldade, o que ele vê como facilidade ou como solução? O bolso do cidadão. É impressionante. Não é possível nós continuarmos O que é que foi vivendo feito para dessa diminuir? forma. O que é que foi feito para diminuir? E mais, brigadeiro, gestar aumentando impostos, a minha avó vai lá e gesta. Fazer gestão com aumento de impostos, a minha vovozinha vai lá e resolve. Agora, quero ver ter criatividade, saber fazer. Olha, poxa, vem cá, Mas é isso aumenta que eu impostos estranho, que o doutor povo Paulo paga. Guimarães. Os vereadores do seu partido votaram todos pelo aumento de impostos. Todos pelo aumento do IPTU, todos. Respondam pelos seus atos. Aliás, eu fiz uma brincadeira, outro dia eu fui jantar lá na Expo Inter, lá no Parque Assis Brasil, era aniversário do Coronel Amorim, e estava lá o prefeito Luiz Carlos Busato, sentou conosco, e eu brinquei com ele, até liguei para determinada pessoa que ele estava festejando o aumento de IPTU em Porto Alegre, que ele aconselhou os vereadores do PTB a votarem a favor do aumento de Porto Alegre. Ele está convidando os porto-alegrenses a morarem em Canoas, que é o IPTU mais baixo do Rio Grande do Sul. O senhor vai para Canoas? Eu vou morar fora de Porto Alegre. Ponto. Porque eu não vou ser de novo roubado. Eu peguei a minha vida no Rio de Janeiro, peguei a minha vida de Brasília, juntei tudo e vim pra cá. Acabou. Eu vou sair de Porto Alegre. Porque isto que aconteceu, Paulo, foi um absurdo. Um absurdo. Porque eu não vou trabalhar para pagar IPTU. Olha aqui, ó. Uma vamos coisa que já é avançar um tua. pouco. Vamos- De uma coisa que já é tua. Que é minha. Viramos Olha aqui, ó, vai levar pro teu gurizinho. imposto hoje. Lamac, ó. Vai levar pro teu gurizinho aqui pão de mel da Zezé. Tá aqui. Claudinho Lamac aqui, ele vai adorar isso. Olha aqui, ó. Olha lá esperando. Ele adora um pãozinho. Pãozinho de mel, então, Olha meu Deus aqui do que céu. beleza. Olha, Agora, Claudinho, o pai tá chegando em casa daqui a pouco com um pãozinho de mel que o tio Paulo Sérgio tá da nos dando no Zezé lá programa de agora. Pelotas, hein? Aqui, ó. Parece mesmo, 1 ano e 4 meses, mas come um pãozinho que é... Falou em pãozinho, ainda pão É de dois mel, mas pra sei ti, lá. 2 pacotinhos para tuas crianças. Tu tem um casalzinho, né? Então está aqui. Tem os amiguinhos lá, né? Tu vai levar isso aqui Eu pra... acho que um deles eu já vou comer agora no caminho. Olha aqui, ó. Eu não Posso vou comer dizer... um no caminho? Eu não vou dizer pra quem... Bom, Posso já comer um no caminho? E o Claudinho? pede o Claudinho. Não, mas aí eu levo o outro pro Claudinho, Pede que foi pro tu que Claudinho. mandou. Olha aqui, ó. Não vou dizer pra quem tu vai levar, tá? Vai sonegar o pão de mel do Claudinho. Luiz, também vou respeitar, não vou dizer pra quem tu vai levar. E tu vai levar pra doutora Luísa. Muito obrigado. Tá, Vou levar que o Paulo Sérgio, um pra Ruth e outro pra Estela. Ah, maravilha. Tá bom, tá bom. De aniversário hoje. Aniversariando hoje. Presta atenção, depois eu faço pergunta, não vai saber responder. Depois vai saber. Aí, olha aqui, eu tenho que liberar 30%. Não. Então vai ser um deles. Bom. Olha aqui, o Roque Graziotin de aniversário hoje, o Pedro Antônio Garcia Leivas Leite de aniversário, a Adriana Lara, Natan Sandler, Karen Cunha, o Normélio Ravanello, tá fazendo vinhos maravilhosos lá em Canela, lá em Gramado, na Serra Gaúcha. O José Carlos Servieri, grande engenheiro, e a Fernanda Caringe, lá da tua terra, lá de Pelotas. Caringe, né? Caringe, grande escultor. E o Paulo Demoliner, ex-diretor do Parque Assis Brasil. Demolina. E criador da maçonaria lá também, na loja maçônica. Lá, um abração ao Paulo Demoliner. Também o Marcelo Vilas Boas, nosso colega jornalista, o nosso ex-colega da Band, o Jorge Seade Júnior, e o Walter Kuchenberg, da nossa Ubra, entre tantos aniversariantes. Celso Marini também, Anelise Vieira, entre tantos aqui. Sua continência vai para quem hoje, doutor Alfonsinho? Olha, falamos tão mal dos políticos que eu vou cumprimentar a nossa Assembleia, que hoje aprovou a emenda constitucional que terminou com o plebiscito para vender as estatais. Eu acho que, ao menos, isso foi um fato positivo do nosso legislativo. Doutor Luiz Pereira Lima, sua continência. Tomara que eu faça continência pro Esporte Clube Internacional hoje à noite. Eu pensei que tu ia fazer continência Fluminense. Não, eu não fico apaixonado pelos outros, eu cuido de mim.
Ah, é? É de mim. Eu vou guardar essa frase tua. Eu cuido de mim. Não, essa frase eu não vou esquecer Essa de dar mais. beijo com a boca dos outros não é comigo, gosto de dar com a minha. Azar, espetáculo. Vou guardar essa frase. Guarda essa também. Olha, ela pode ser usada aqui no programa contra ti. Pode, não tem problema nenhum. Brigadeiro Dias. Não, eu Sua continência. vou dar minha continência especial justamente a essas pessoas que, como todos nós aqui na mesa, Paulo, brigamos por um país melhor, por mais seriedade no trato da coisa pública e fazer política com responsabilidade. E nós, essa semana, vimos irresponsabilidade. Sua continência, doutor Paulo Guimarães. Eu me somo à continência do meu colega, doutor Afonso, que os deputados são eleitos pela população para representar. Então, não adianta você fazer um plebiscito e perguntar para a pessoa, por exemplo, comum do povo, o que você acha, tem que privatizar tal coisa? Essa pessoa muitas vezes não sabe nem responder. Então, o deputado foi eleito para representar a sociedade. Então, acho que foi bem feito e a Assembleia está de parabéns. Doutor Cláudio Lamarck, sua continência. E cumpriram um papel, porque é isso que nós estamos aqui na mesa colocando, exatamente que o legislativo tem que legislar, tem que decidir e assumir o ônus das suas decisões, mas foram eleitos para isso. O IPTU vocês não querem que eles decidam, aí o outro... Não, mas aí nós estamos criticando aqueles que trabalham com aumento de impostos. Bom, mas este é o papel do legislador. A minha continência, Paulo, vai para os homens e mulheres que ainda conseguem, no contexto de tudo isso que nós temos visto no Brasil hoje, agir com ponderação, com equilíbrio e com responsabilidade. É isso que nós estamos precisando e estamos tendo tanta falta no Brasil neste momento. Então, aqueles que conseguem ainda discutir, como nós vimos nesta mesa aqui, com equilíbrio, com responsabilidade e com ponderação, vai exatamente a minha continência, a minha saudação. E eu vou prestar a minha continência aqui ao futuro ministro do Supremo, Amém. que recebeu o título de cidadão paulistano, o desembargador Carlos Thompson Flores Lemos. A minha continência para ele. E também ao general Vilas Boas, que já foi homenageado aqui pelo Falamos do Lamarck, avô recebe dele a antes. minha também. Ministro Supremo já Ah, foi. o avô dele foi meu vizinho na praia, uma meia quadra da minha casa, volta e meia sentava ali com ele, conversava, né? Então, desembargador Thompson Pena que Flores, não que está aprendeu. deixando a presidência do TRF4 agora Me somo contigo, Paulo. em junho. Para. Tá deixando? Não, está deixando porque venceu, né? Ah, sim, mas vai continuar desembargador aqui. Continua, acho que ele vai Vai para a continuar. turma, parece que ele vai Viu, Luizinho, o desembargador Thompson Flores vai viver o que eu estou vivendo hoje. Essa tranquilidade, ele vai poder dormir com calma, tranquilo, vai poder acordar no outro dia de manhã sem estar sobre... Olha que a sem turma ter dele é pesada, hein? sobressaltos. Vai para a oitava turma. vai para Pode ter certeza que diminui bastante, viu? Mas vai continuar julgando os outros. Diminui aí. bastante. Estou sentindo isso desde o início do ano. Voltei a viver. Tu que dá beijo só com a tua boca, não dá beijo com a boca dos outros. Graças a Deus, né? Tá, por causa do Colorado, isso aí, viu, Vera Armando? Vera Armando, que daqui a pouco está se concentrando já para assistir o jogo do Internacional, O vai jovem de apresentar o preto. nosso Jornal da Pampa. Será que ela está prevendo alguma coisa ruim? Veio de Eu preto? acho. É azul, é O sangue é marinho. vermelho. Piorou O aí. sangue é vermelho. É marinho. O que está por fora não importa. O que importa é o que está por dentro. Nas nossas TVs locais, os nossos apresentadores de cada região. Então fique com o Jornal da Pampa. Obrigado a todos. Até amanhã com o Pampa Debates Mulher. Obrigado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.